Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Organização dos Estados Americanos aprovou uma resolução que invoca a Carta Democrática contra a Venezuela e pode levar à suspensão do país do bloco. O fundamento desse documento é a convicção de que a democracia representativa é indispensável para a estabilidade, a paz e o desenvolvimento da região. A Venezuela estaria violando esses princípios ao fazer ataques ao parlamento. O mais recente deles foi a tentativa da Suprema Corte, alinhada com o presidente do país, Nicolás Maduro, tomar o lugar da Assembleia Nacional. Resolução semelhante foi tomada pelo Mercosul, que tem uma cláusula democrática que defende a separação dos poderes. Os delegados dos países membros enxergam uma ruptura da ordem democrática no país. Esse é o tema do Câmara Debate da Rádio da TV Câmara, que convidou os deputados Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, e Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais. Deputados, o presidente Nicolás Maduro considerou uma ingerência indevida nos assuntos internos da Venezuela essas duas decisões dessas organizações diante da tentativa do Supremo Tribunal, da Suprema Corte, se sobrepor, assumir o papel de legislador, decisão que já foi mudada. Como é que o senhor vê essa questão? É uma ingerência, deputado Nelson Pellegrino? Olha, eu acho que nós estamos vendo hoje uma situação na comunidade internacional onde a soberania nacional ela é relativizada em prol do respeito a direitos que são universais, né, como os direitos democráticos e também a proteção dos direitos humanos. Então, toda vez que houver uma violação da democracia e que houver a violação dos direitos humanos, eu acho que a comunidade internacional ela tem toda a legitimidade para se manifestar. É evidente que a situação na Venezuela há muita informação e desinformação também. E é preciso que seja restaurada as informações do que está acontecendo lá. O que acontece na Venezuela é uma intensa disputa, que ela se arrasta desde a época do ex-presidente Hugo Chávez, onde já houve um golpe de Estado lá, frustrado, e diversas tentativas de revogatórias do mandato do presidente. O presidente Hugo Chávez morre, deixa uma lacuna política, deixa um sucessor, que é o presidente Nicolás Maduro, que foi eleito. A oposição, que errou no passado em não disputar as eleições, ela passou a disputar as eleições parlamentares e as eleições presidenciais. Na última eleição, a oposição fez uma maioria considerável, de quase 2/3, e essa que é a grande questão, porque faltam para a oposição completar 2/3 hoje 3 votos, que são 3 deputados que estão sub júdice, porque são acusados de fraude eleitoral, de compra de votos. A disputa ela está em torno disso, porque se esses deputados têm o seu mandato confirmado, a oposição tem 2/3 para alterar a Constituição. E alterando a Constituição, ela pode, inclusive, fazer uma redução do mandato do presidente Nicolás Maduro, porque a oposição, que já, inclusive, decretou a vacância, sem ter a vacância do cargo presidencial, e foi derrotada, inclusive, nesse sentido, essa mesma oposição que não quer respeitar decisões da Suprema Corte, decisões legítimas da Suprema Corte, não só em relação ao fato desses 3 deputados estarem subjúdice, como também em relação ao acordo de hidrocarboneto, que é um acordo sensível, estratégico para a economia venezuelana, que vive uma crise muito grande em função da crise do petróleo, e o petróleo é fundamental para a economia venezuelana. Então, nesse sentido, a Suprema Corte tem exercido o seu papel, como exerce no Brasil. A Suprema Corte do Brasil tem tomado decisões, inclusive até revogando decisões do Congresso Nacional. E o Congresso manifesta a sua desconformidade, mas respeita a decisão da Suprema Corte. Então, o que está acontecendo também na Venezuela é uma disputa política, pode ter excesso? Pode, porque é uma disputa aberta, uma disputa de poder, onde a oposição quer abreviar o mandato de Nicolás Maduro. Inclusive, ela quer fazer um revogatório, não pode mais fazer revogatório, porque já perdeu o tempo. E se o Maduro for afastado, assume o vice-presidente. Então, há uma disputa política lá também. Deputado Eduardo Barbosa, o senhor acha que é legítima essas decisões das organizações internacionais? Inclusive, isso justifica a função desses organismos internacionais que existem pactuados em alguns acordos que são assinados
e como o próprio Nelson Pellegrino coloca, o preceito da garantia democrática, da divisão dos três poderes, que eles têm autonomia e funcionamento, é a base de qualquer proposta das organizações internacionais que também zelam por essa questão para a garantia da democracia no mundo inteiro. A OEA está certa, como o próprio Mercosul também já vem posicionando em relação a esta questão. Na realidade, eu discordo, por exemplo, do Nelson, quando ele coloca que as coisas têm acontecido dentro de preceitos democráticos e da garantia das instituições. Não é isso que ocorre na Venezuela hoje. Nós temos uma invasão do Tribunal Superior de Justiça, a Suprema Corte, nas decisões do Parlamento. Isso tem acontecido de forma repetida, de uma forma sistemática, não em questões esporádicas. E nós temos lá pontos já muito bem claros e definidos que não se deseja que o processo democrático aconteça e amadureça. Nós temos as eleições, tanto dos municípios e dos estados, que deveriam acontecer em dezembro do ano passado, foram adiadas por período indeterminado. Então, se você não tem, inclusive, uma agenda eleitoral respeitada, como é que nós podemos respeitar um governo e não dizer que o que está se implementando ali é uma ditadura, né? Ou fazendo com que todos sejam submetidos a uma decisão de um único mandatário, que é o presidente da República, fazendo com que os organismos internacionais tenham que se posicionar em relação a isso, né? Mesmo porque o governo hoje ele domina a Comissão Nacional Eleitoral e ele tem, inclusive, impugnado candidaturas de forma indiscriminada. Nós tivemos aqui, alguns anos atrás, uma deputada que esteve presente, fez uma grande peregrinação, já chamando atenção para esses preceitos, ela mesma não teve a sua candidatura permitida. Como é que nós temos hoje, no século XXI, uma condição de um Estado da América do Sul que fala em nome de um processo de participação da sociedade civil, obstruindo os instrumentos legais de eleição? Então, isso é inoportuno para os dias de hoje e traz para nós uma frustração muito grande, no sentido de que a população está oprimida por um mandatário que não tem as suas instituições funcionando adequadamente. E mais do que isso, uma inflação galopante de 700%, né, trazendo uma angústia muito grande para todos os venezuelanos. Tanto é que o Brasil já tem uma sobrecarga dessa questão. Nós temos venezuelanos que estão migrando para o estado de Roraima, para Boa Vista, para Amazonas, isso de uma forma muito mais crescente, criando inclusive impactos sociais nesses estados, e o próprio presidente Maduro não aceitando ajuda, inclusive até do Brasil, no que se refere a medicamentos, a questão de alimentos, se fechando em copas, ou seja, ele também está induzindo ao isolamento. E esses organismos internacionais, inclusive, procederam ao longo desses anos numa tentativa de fazer uma intermediação. O próprio Papa Francisco se posicionou diante do governo venezuelano um tempo atrás para ser um mediador da oposição com a situação. No entanto, o próprio Vaticano se ausentou desse processo porque viu que todas as medidas propostas estavam sendo adiadas a cada tempo. Então, nós tivemos, inclusive, diversos porta-vozes do mundo, respeitados, como o próprio Papa Francisco, que é uma pessoa hoje considerada no mundo inteiro como uma pessoa ilibada e que tem a condição de fazer esse tipo de articulação, e foi negado até essa possibilidade. A gente lamenta, porque aqui não é uma discussão de um governo mais à esquerda ou um governo à direita. É a discussão de garantias das instituições funcionarem, representando o seu papel, cumprindo a sua missão institucional e fazendo com que a população se sinta segura por ter instituições fortes no país. Antes da gente terminar esse bloco, eu queria abordar rapidamente uma questão. A gente, tradicionalmente, numa democracia, a gente tem os três poderes num sistema de peso e contrapeso, um controlando o outro.
Esses conflitos permanentes que estão acontecendo na Venezuela, qual a consequência disso para a democracia, deputado Nelson? Olha, eu diria que não há santo ali. Vamos ser sinceros entre nós. A Venezuela vive um clima quase que de guerra civil. Há um confronto, uma tentativa de derrubar o governo de Nicolás Maduro. O Congresso venezuelano tem exacerbado em suas atribuições também, tomado decisões, inclusive, de decretar a vacância, sem ter a vacância da Presidente da República. Tem adotado medidas, inclusive, atentatórias também. Então, há uma disputa, há uma guerra. O que eu acho que nós temos que aqui reafirmar é que é preciso respeitar os princípios democráticos. Que princípios são esses? A separação dos poderes, o respeito mútuo entre eles, e esse sistema de checks and balance, que é historicamente construído. E o que acontece na Venezuela hoje, em maior ou menor grau, não só aconteceu na Venezuela. Em Honduras nós tivemos um golpe também de um presidente que foi afastado, nós tivemos um golpe no Paraguai, aqui no Brasil nós tivemos um golpe também. Então isso, no passado, tínhamos ditaduras na América Latina. Essas ditaduras tiveram seus fins com a restauração das democracias. Mas são democracias jovens. Eu estou lendo agora, eu recomendo a todos um livro de Pedro Serrano, muito interessante, que chama-se Autoritarismos e Golpes na América Latina, que ele aborda a questão do estado de exceção dentro da democracia. Então, o que há hoje é um conflito mesmo no continente latino-americano, que é o conflito da agenda neoliberal versus uma agenda popular. A gente vai e isso se conversar sobre desdobra isso no também na segundo disputa bloco, das instituições que democráticas. é um tema importante para a gente abordar. Eu queria só a opinião do deputado sobre a questão dos conflitos entre poderes que se aceleram na Venezuela. Isso é a base dessa instabilidade, inclusive a justificativa pela intervenção de órgãos internacionais. Isso não pode ser aceitável, defensável. Nós não temos a condição de amadurecer uma população para aprimorar suas escolhas se essas instituições estão sendo reprimidas de sua função e fugindo àquele campo de atuação. A divisão dos três poderes é a base da democracia, nós temos que preservá-la a qualquer custo. E isso todos têm que fazer coro e vozes para que não permitam em qualquer parte do mundo. E nós que, inclusive, militamos também na área de direitos humanos, é um compromisso que nós temos. Sem essas estruturas terem a sua independência e termos pessoas que, de fato, compreendem a missão institucional sem estar subordinadas a um mandatário único, isso remete ao século XV, XII, XI, X, onde que o rei era o dono de tudo e que nós tínhamos a figura daquele monarca mandatário que todos cumpriam o que bem desejavam. O processo democrático é de discussão de concepções a cada dia, todos têm que evoluir nas suas ideias, ninguém é dono da verdade, seja esquerda ou direita. Nós estamos num processo evolutivo de concepções, inclusive com os avanços de conhecimento científico. A juventude não deseja isso mais, inclusive a frustração da juventude em relação à política é justamente esse conflito e essa ambiguidade que querem manter de qualquer jeito, ou seja, uns são ótimos e os outros são péssimos e vice-versa. E nessa luta não é a democracia que ganha, pelo contrário, é a força que está imperando nos países. Infelizmente, a Venezuela é um exemplo típico do que está acontecendo. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta falando do continente. Até daqui a pouco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a crise política da Venezuela com os deputados Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, e Nelson Pellegrino, do PT da Bahia. O deputado Nelson estava se referindo a diversas crises em países do continente. A gente teve recentemente a crise no Paraguai, com o presidente tentando aumentar o seu mandato. A gente tem crises no Equador, que a oposição questiona o resultado das eleições. Em que medida o Brasil passou por uma crise política, ainda passa por uma crise política muito séria? Em que medida isso tudo é determinado também por uma crise econômica que tem afetado gravemente os países, né? A Venezuela é um país, em 2016, 75% dos venezuelanos emagreceram quase 9 quilos cada um. Quer dizer, é uma crise econômica gravíssima. Em que medida isso é relacionado, deputado? Olha, me permita adotar um ponto de vista em relação a essa questão. Eu acho que o que está em disputa na América Latina é modelos
modelos de inclusão e modelos de opressão, modelos de soberania e modelos de subserviência. Eu acho que essa é a luta que aconteceu na América Latina na década de 50, na década de 60. Na década de 60 e 70 foram ditaduras que sustentaram esse projeto. Na década de 80 e 90, projetos neoliberais. Na década de 2000, governos com inclinações populares. E questionamento a esses governos, que tiveram suas agendas, algumas vitoriosas em uns pontos, na área da inclusão social, e outras não. O que acontece, e aí veja que, por exemplo, a própria OEA, ela condenou o que aconteceu no Brasil também, em relação ao golpe parlamentar da presidente Dilma Rousseff. O Mercosul, quando tinha uma outra correlação de força, suspendeu o Paraguai do golpe que foi dado contra o presidente Lugo. Aí eu quero marcar um outro ponto de vista. O primeiro é que eu acho que é uma disputa de projeto. O segundo é um pouco aí convergindo com a fala do deputado Eduardo Barbosa, que, na minha opinião, a democracia é um valor universal. E ele tem que ser cultuado, ele tem que ser praticado. As democracias na América Latina são democracias jovens, que têm vários problemas. Veja que você acabou de citar o problema do Equador. Há uma disputa política intensa lá. O candidato do presidente ele foi eleito. Como nos Estados Unidos, você não vê Hillary Clinton ou o Partido Democrata querendo estabilizar o governo Trump. Aceitou o resultado da eleição. Eu acho que esse é um problema hoje. Há uma disputa, uma polarização no continente. Essa polarização se dá no âmbito das instituições democráticas, das eleições, e aquela parte que pede não se conforma. Ao não se conformar, abre uma crise política. Essa crise política acaba se refletindo também no plano da economia, aprofundando a crise econômica, que também tem reflexo na crise política. Então, eu acho que nesse momento, o que é fundamental é a reafirmação dos valores democráticos. A afirmação de que tem que se fazer disputa nos fóruns legítimos, e esses fóruns são as instituições, o parlamento tem sua forma de eleger seus representantes, o executivo também, respeitar a vontade das urnas, fortalecer as instituições, fortalecer o papel das instituições e condenar e procurar coibir os excessos que qualquer um dos poderes possam cometer. Porque nós podemos, essa que é a questão digamos assim, da sabedoria desse sistema, onde os poderes são harmônicos entre si e um controla o outro. Porque todo poder que é absoluto, ele acaba sendo tirano. Nós temos hoje, vários autores já estudam isso, nós temos hoje algumas ditaduras que acontecem pelo poder do judiciário. Porque o poder judiciário é um poder que ninguém controla. E hoje, pelo sistema que nós temos hoje constitucional em muitos países do mundo, inclusive no Brasil, por exemplo, a Suprema Corte Brasileira é quem dá a palavra final sobre tudo. Nós podemos aprovar uma emenda à Constituição aqui e a Suprema Corte Brasileira pode dizer que é inconstitucional e a palavra final é dela. As decisões do Supremo Tribunal Federal são decisões últimas. Então, o Supremo já teve decisões, inclusive, que contestou decisões desta casa. O Supremo, por exemplo, não se manifestou em relação ao afastamento da presidente Dilma Rousseff. Então, é preciso aprimorar as instituições. É preciso aprimorar a democracia. Isso é fundamental. Porque a democracia é o ambiente ideal, é o ambiente legítimo para que haja uma disputa. Uma hora ganha a esquerda, implanta o seu programa. A outra hora ganha a direita, ela implanta o seu, e a população é que é o juízo final e diz se ela está satisfeita, se não está, e ela pode cambiar, ela pode mudar, ela pode procurar o que é melhor para ela. Infelizmente, eu acho que isso não está acontecendo em muitos países. Deputado Eduardo Barbosa, o que está essa instabilidade política do continente? O que está provocando? O que você colocou é muito pertinente. Eu acho que quando a economia está tranquila, a população tem emprego, ela tem as suas necessidades atendidas e nós temos aí uma serenidade como reinando e não tem uma pressão da população em relação ao Estado. Então, a crise econômica é fato, principalmente nos países emergentes que ainda estão num processo de construção e de fortalecimento das suas economias. E a América Latina, a grande maioria dos países da América Latina são muito frágeis economicamente, são muito dependentes, né? Então, qualquer distúrbio econômico cria uma situação complexa para a população, inclusive não ter acesso, como você citou, caso da Venezuela, a bens essenciais, até a alimentação. Essa crise que nós estamos vivendo, política, é uma crise mundial. A gente vê que existe um descontentamento em toda parte do mundo. Na realidade, os nossos modelos políticos eles estão em decadência. E nós não conseguimos ainda no mundo inteiro criar novos caminhos na política ou na forma de como exercê-la. Nós estamos distanciando cada vez mais dos interesses da população. Isso acontece na Europa, nós estamos vendo vários conflitos, o próprio Estados Unidos com a eleição de
Trump foi um indicativo muito claro de uma insatisfação, e aqui na América Latina não é diferente. O que nos diferencia na América Latina, no meu ponto de vista? É a nossa cultura. Porque, além do modelo político, que nós não encontramos um que de fato dê segurança à população, nós temos uma cultura na América Latina de encosto no Estado. Ou seja, o Estado é o grande provedor. Ele tem que prover os ricos. Você vê no Brasil mesmo os escândalos que nós temos do Lava Jato, a justificativa das empreiteiras tão importantes do nosso país, as únicas que teriam condição de fazer o que os próprios governos previam como obras, e elas, nesse afã de ganhar mais, criaram um sistema de corrupção permanente. Então você vê, os ricos têm uma cultura de encostar no Estado, e isto vai em todas as classes sociais. Então, quando o Estado já não está dando conta mais de prover e precisa reformular o seu modelo econômico, lógico que nós temos aí um conflito de interesse da população, porque ela começa a perceber que vai perder alguns tipos de benefícios. Então nós temos uma economia não sustentável, ilusória. As pessoas, elas não compreendem muito bem que a cada gasto do Estado, de uma forma disseminada, a própria população é que vai pagar através de impostos ou então com privação de outros serviços. Então o nosso modelo econômico na América Latina, ele reflete muito a cultura do barranco. Eu preciso encostar no Estado de alguma forma. E com isso nós não avançamos nas políticas essenciais, nós temos uma privação de investimentos naquelas áreas que são típicas do Estado, como saúde, educação, segurança, moradia e assim por diante, e em detrimento de que nós temos que acolher todas as demandas, e o Estado tem que dar solução para isso. E esse é o grande impasse que nós temos hoje. São democracias também pautadas numa população com pouca formação educacional, com a educação de não qualidade, onde as redes sociais imperam, inclusive são os refrões, são as frases de efeito, sem reflexão sobre elas, mas não se discute de fato as questões imprescindíveis para um país sair de uma condição para outra na questão econômica. Então, e quem garante isso? As instituições têm que estar fortalecidas, Por exemplo, com todas as mazelas políticas que o Brasil está vivendo, querendo ou não, o parlamento está funcionando, com toda a crítica, inclusive absorvendo todas as críticas, às vezes, de coisas que não é dela, mas está funcionando. Isso é fundamental, e as pessoas, às vezes, não valorizam esse espaço aqui do pluralismo de ideias, Onde a população tem acesso, ela enfrenta os debates, ela traz os pontos de descontentamento. Então, na Venezuela, por exemplo, quando você fecha esses espaços democráticos, você tensiona, e a rua é o reflexo disso lá. A violência na rua é reflexo disso tudo. Então, deputado, desculpe. Não, só sintetizando. Então, eu acho que o que você colocou é correto. É uma crise econômica onde a América do Sul está mal resolvida nos modelos econômicos que vai adotar. De um lado, uns lutando pelo Estado provedor permanente, e de outro mostrando que as coisas não são bem assim e que precisamos amadurecer nesse processo, absorvendo inclusive novas práticas. O senhor citou o acirramento da situação na Venezuela e citou também a questão da tentativa internacional de diálogo. Ao mesmo tempo, os dois deputados citaram a importância dessas organizações internacionais. Romper, fechar as portas, ameaçar a Venezuela de expulsão, impor cláusulas enfim, restritivas, interrompe esse diálogo, pode piorar, pode acirrar mais a situação já crítica nesses países que estão com problemas políticos? Não, sem dúvida, Eu acho que o diálogo é o caminho. No passado, o governo Lula patrocinou o diálogo na Venezuela. Algumas vezes, e com êxito, diga-se de passagem. Agora, para que haja o diálogo, e aí eu concordo que o Papa tem todas as condições, o Papa conseguiu fazer com que o presidente dos Estados Unidos apertasse a mão do presidente de Cuba. Eu sou um fã desse Papa. Agora, para que haja legitimidade para a mediação do conflito, é preciso que haja uma coisa que é fundamental, que é a isenção na hora de mediar. Você não pode entrar já tomando partido de um lado. Então, acho que é preciso que os atores que queiram fazer essa mediação entendam que há um conflito, e aí volto a dizer, ali não tem santo. O Congresso também tem exorbitado nas suas atribuições, o Congresso tem procurado dar um golpe no presidente eleito, e o presidente eleito está se defendendo, às vezes exorbitando também.
E há uma luta de classe aberta na Venezuela. São dois projetos que se contrapõem, diferente do Brasil, que ainda tem uma acessibilidade lá, o negócio lá é mais diferente. Então, eu volto a dizer, eu acho que a gente tem que reafirmar os princípios democráticos. Essa reafirmação é que é fundamental. E as instituições têm que funcionar e tem que umas respeitar as outras. A vontade das urnas tem que ser respeitada, essa é a questão. Eu digo isso porque acontece na Venezuela, mas está virando escola no mundo inteiro. As pessoas perdem a eleição e não se conformam com a eleição. No dia seguinte, passem para a oposição e o que é pior, para a oposição é legítimo você partir, mas parte para inviabilizar o processo e inviabilizar o governo. Isso é que não pode acontecer. Então isso é um problema. Está acontecendo agora no Equador, mas veja, a Cristina Kirchner na Argentina, embora tenha sido apertadíssima mais, ela se conformou com o resultado das eleições e está na oposição. Então é preciso respeitar as instituições, é preciso respeitar a vontade das urnas, é preciso respeitar, né, as regras do jogo. Deputado Eduardo Barbosa. Na realidade, nós estamos numa crise de identidade. Eu acho que todos os políticos no mundo inteiro estão muito perdidos. Nós temos novas formas de comunicação e de acesso à informação que a população não tinha nos dias de hoje, não tinha no passado e tem nos dias de hoje, que muitas pessoas estão sendo pautadas pelo clamor. E isso também é uma questão extremamente séria. O político não pode se pautar naquilo que as redes sociais identificam superficialmente. Então, nós precisamos, inclusive, resgatar entre todos nós que assumimos funções públicas um processo de amadurecimento do diálogo. Até vocês escolheram duas pessoas para esse programa muito interessantes, porque Nelson e eu, nós convivemos aqui há muitos anos, ele representa uma ideologia e a gente representa outro espaço político, mas de pessoas que convivem de uma forma harmoniosa, amiga, fraterna, inclusive muito respeitosa. Isso falta hoje no ambiente político. Isso eu concordo com o Nelson. A gente criou um período de tensão que eu tenho que acabar com o outro, né? Enquanto nós estivermos fomentando esse tipo de relação, não existe mediação, né? Então você vê que nós temos lideranças hoje, inclusive partidárias, né, Nelson, que fomentam isso. É interessante, eu estou aqui no Congresso já há 23 anos, na Câmara dos Deputados. Amigos que a gente construiu, inclusive com bases ideológicas distintas, hoje se evitam até de cumprimentar entre si, porque a disputa do dia a dia, ela tem ficado tão armada que parece que as relações elas não transcendem a isso. Isso é um desgaste para a democracia e irradia na população, que também está utilizando dessas mesmas estratégias, fazendo a divisão entre as pessoas. Então a democracia tem que ser salva com posturas de todos nós. Muito obrigada, deputado. Se me permitir até fazer um complemento. Infelizmente, a gente está... Eu acho que a gente está vendo um momento de muita intolerância em todos os sentidos. Nós temos que combater a intolerância. E essa intolerância que leva às radicalizações e que levam à impossibilidade do diálogo. Então, nós temos que restabelecer a tolerância em todos os campos, inclusive no campo da política e no campo do fazer da política também. Que é o campo onde não devia haver. Pois é. O Câmara Debate, infelizmente, termina aqui. Você vai acompanhar esse debate ao longo dos anos. Mas esse programa você pode rever ou compartilhar na nossa página, câmara.leg.br/Câmara Debate. Ou também no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.